segundo alguns dados que tem na literatura, é onde as potências mais altas da homeopatia têm a capacidade de agir. E esse corpo mental inferior, ele estende-se além do corpo astral, ou do corpo emocional, ou do perispírito, como a gente havia mencionado antes. Ele é composto de substâncias ainda mais sutis e que estão associadas diretamente aos pensamentos e aos processos mentais. Então, é onde se expressa todo o nosso psiquismo e o nosso raciocínio. E, obviamente, como todos os corpos sutis, eles se interrelacionam, ele influi diretamente nos outros corpos sutis inferiores, como a gente chamou a atenção, do corpo astral, do duplo etérico e, obviamente, do corpo físico. Ele tem uma coloração amarelo brilhante, que se irradia nas proximidades da cabeça, dos ombros, e se estende dando a volta em todo o corpo. Normalmente, a sua forma é ovalada, mas pode ocorrer, em alguns casos, de ter uma forma triangular ou retangular. Mas o mais comum, como vocês podem observar aqui nessa figura ilustrativa, é que o mesmo tenha uma forma ovalada e uma coloração amarelo brilhante. Então, como a gente citou há pouco, essa forma ovalada, ela difere da forma do corpo astral, que é o perispírito, que tem a forma humanoide. O corpo mental inferior, ele também pode ser denominado como alma inteligente, devido à associação com as nossas ideias, que é a fonte de toda manifestação intelectual do nosso espírito. E essa aura ovalada, que envolve todo o nosso corpo, ela pode ser registrada ou pelas eletrofotografias, que nós até já citamos aqui em outras aulas, ou alguns médiums têm a capacidade de observá-la. E esse corpo mental inferior, ele engloba percepções através dos 5 sentidos: peso, cheiro, percepção de cor, tamanho, gosto, som, entre outros. Então, aqui abaixo, a gente começa a observar, nesse quaternário inferior, diferenças que já foram citadas, né? Então, aqui nós temos corpos sutis mais densos, né? Que é o corpo físico e o corpo etérico, que renovam-se a cada encarnação, por isso que eles são mutáveis, e os corpos espirituais, que são destacados pelo corpo astral e pelo mental inferior. Dentro do corpo mental inferior, pode-se ver as formas pensamentos, que nós já tivemos a oportunidade de falar com mais detalhes em outros cursos que foram ministrados lá na nossa casa. E essas formas pensamentos, elas têm forma e brilhos variáveis, dependendo do que a pessoa estiver de forma constante pensando. As cores, obviamente, variam de acordo com o nível emocional, e pensamentos habituais, eles se tornam forças bem formadas, muito poderosas,
que depois vão exercer uma influência na vida da pessoa. Então, a gente começa a entender cada vez mais a importância de cuidarmos da nossa tela mental. Divaldo Franco, em algumas de suas palestras, ele comenta muito sobre essa questão de nossa tela mental, que são essas formas pensamentos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado no nosso dia a dia, mesmo com as inúmeras situações que nós vivenciamos, de notícias e de acontecimentos que nos rodeiam, da gente tomar muito cuidado com o pensamento que a gente vai querer estar alimentando. Por quê? Porque isso em algum momento vai influenciar na nossa vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando a gente é magoado, quando a gente se decepciona com alguma pessoa ou com alguma situação, quando a gente fica chateado. A gente deve esquecer isso o mais rápido possível. A gente tem que transformar esse pensamento. Por quê? Porque senão, em algum momento, isso vai começar a exercer uma influência positiva ou negativa em nossa existência. Então, no corpo mental inferior, a vontade se transforma em ação. É o campo do raciocínio elaborado e de onde brotam os poderes da mente, os fenômenos da cognição, da memória e da avaliação dos nossos atos, pois é a sede da consciência ativa e manifestada. Então, enquanto no corpo astral fluem as sensibilidades físicas, né, os desejos, as emoções, tanto que esse corpo astral também é denominado de corpo emocional, no corpo mental inferior flui a intelectualidade relacionada ao ego do espírito reencarnante. Então, ele reflete atributos muito mais sutis e elevados inerentes ao espírito. Por isso que Haroldo Dutra, ele sempre nos questiona, né? Qual é o nosso desejo central? É muito importante nós, de vez em quando, nós meditarmos sobre isso. Qual é o nosso desejo central nessa existência? Porque, com certeza, isso deve estar influenciando esse nosso corpo mental inferior. Então, a gente já percebe que o corpo mental inferior, ele tem a sua estrutura íntima muito vibrátil e uma vibração muito superior ao do corpo astral. Isso, obviamente, vai variar, essa energia vai variar de acordo com a frequência, e isso está relacionado à natureza do pensamento que a gente estiver emanando. Então, embora a gente tenha um pensamento contínuo, na verdade, há pequenos hiatos nesta suposta continuidade do pensamento. Só que os nossos registros akáshicos, né, que são os registros da vida, tanto que muitos chamam de livro da vida, encontram-se impressos nesse corpo mental inferior. Então, por isso que a gente tem que estar autoavaliando todos os pensamentos que estão passando pela nossa mente. E a gente tem que aprender a lidar com isso. A gente não pode ficar brigando com isso. A gente tem que percebê-los, analisá-los, deixar fluir, para que a gente possa, aos poucos, ir melhorando essa frequência
vibracional dos nossos pensamentos. Então, pensamentos elevados, eles geram uma frequência vibratória das mais elevadas, fazendo com que os átomos mentais, ou a matéria psi, como alguns chamam, irradiem-se em faixas cada vez mais altas, conforme a harmonia da fonte pensadora. E lembrando que essas radiações têm cor, têm forma, têm cheiro, né? E elas são muito benéficas, são construtivas e até curativas. Tem um livro, eu não tive oportunidade de lê-lo, e inclusive essa informação aqui, ela é de outra fonte, mas pode ser que esteja dentro desse livro também, de Hernani Guimarães Andrade, abordando essa questão dessa matéria psi, que a matéria psi é a substância que forma objetos e seres na dimensão extrafísica. Então, olhem bem o que é isso, o que isso representa. E aí a gente começa a entender que pensamento também é matéria, só que é uma matéria formada por partículas com suas características próprias. Então a gente começa a perceber o tanto que somos responsáveis pelo que nossa mente produz. Então a gente tem que estar vigiando e orando constantemente, para a gente procurar emanar o pensamento mais qualificado possível, não só para conosco, mas para com tudo que nos rodeia. E, obviamente, pensamentos inferiores apresentam uma carga energética pesada e grosseira. Então, quando a gente fica com ódio de alguma coisa, com inveja, com ciúme, ou qualquer outro sentimento de baixo padrão vibratório, isso vai influenciar nesses átomos mentais. Então a gente começa a perceber que é impossível dissociar o potencial mental de cada um com sua questão moral. Então, nesse nível aqui, não dá para fingir. Por isso que Jesus, ele sempre recomendava a higiene mental, pelo cultivo dos bons pensamentos e dos atos dignificantes. E hoje a gente tem percebido, na medicina de uma forma geral, talvez até na medicina mais integrativa, que a saúde física ela é muito importante, mas talvez mais importante do que a saúde física seja a saúde mental. Então a gente percebe que Jesus, né, há mais de 2000 anos, indiretamente, ele já recomendava isto, né? Que a gente tivesse o hábito diário de cultivar bons pensamentos e de ter atos dignificantes. Porque é impossível dissociar a questão moral do potencial mental de cada um de nós. E aí, se a gente for no Evangelho segundo o Espiritismo, há várias citações sobre isso, né? Quando diz que a forma não é nada e que o pensamento é tudo, né? Tanto que Allan Kardec, ele fala que o Evangelho é um verdadeiro tratado sobre o mentalismo energético. Então, a gente observa o tanto que esse livro
é de autoajuda. O tanto que ele nos ajuda, se nós tivermos a disciplina de seguirmos o que ele nos orienta, o tanto que nós vamos melhorar a nossa energia mental e, consequentemente, o nosso corpo mental inferior. Aqui reforçando o que a gente citou antes, né, que as viciações negativas, oriundas dos desregramentos sexuais, o uso de drogas, quais forem, perdão, entre outras, com certeza vão atingir e fixar no corpo mental inferior, danificando. E quando em desequilíbrio, vão gerar sérias dificuldades comportamentais, seja a nível de comodismo, seja uma busca desenfreada pelos prazeres mundanos, os vícios de todas as espécies, e por aí vai. E aí a gente vai, a cada momento, percebendo que realmente nós somos os próprios criadores do nosso destino. Por isso que, na verdade, se a gente tiver um pingo de vergonha na cara, como se diz na linguagem popular, a gente vai parar de reclamar por todas as tribulações, expiações ou provas que estivermos passando nessa nossa atual existência. Porque, na verdade, essa energia, nessas situações que a gente estiver passando por isso, nós mesmos que semeamos em algum corpo sutil ao longo das nossas inúmeras existências. Então, a gente tem que ter a sabedoria de, independente de como nós estivermos nesse momento, de nós nos esforçarmos em procurar melhorar o nosso padrão vibratório, para que possamos terminar uma existência um pouco melhor, para que nós possamos, mesmo retornando à pátria espiritual, retornar com um objetivo de permanecer melhorando do lado de lá. E quando tivermos a oportunidade de reencarnarmos também conscientes da importância dessa melhora contínua. Até um dia termos atingido o nosso destino merecido e que Deus quer que nós atinjamos, que é o destino da felicidade eterna. E para finalizar o nosso encontro hoje, eu vou trazer aqui pequenas perguntas feitas a Joseph Gleb e que ele trouxe como resposta. Uma das perguntas é: o corpo mental possui órgãos? Resposta: o corpo mental tem forma ovoide, e ao contrário do perispírito e do corpo físico, não possui órgãos. É a fonte de todo o energismo e atua numa dimensão diferente daquela em que se expressam os outros corpos considerados inferiores. Ele pertence ao mundo das causas. Uma outra pergunta feita a ele
é se o corpo mental poderia ser dissociado do perispírito. E a resposta foi: o corpo mental só pode deslocar-se do perispírito naqueles que alcançaram determinada evolução consciencial. Estes conseguem projetar-se mentalmente em outras dimensões ou planos de existência. Os desencarnados mais esclarecidos também, quando necessitam de aprendizado em planos superiores, desdobram-se em corpo mental, deixando o perispírito. Isto acontece, por exemplo, durante o sono físico dos encarnados. No filme Nosso Lar, quem assistiu vai lembrar de uma cena bem interessante, quando foi permitido a André Luiz visitar a sua mãe, que habitava numa região muito superior à dele, porque a mãe de André Luiz tinha um padrão vibratório superior ao dele. Então, num processo de relaxamento, o corpo mental dele praticamente se desdobrou e pôde estar junto à mãe. Aqui eu vou abordar um pouquinho sobre os reflexos da mente, embora eu não minta, eu tinha pensado em apresentar isso no nosso próximo encontro, mas vamos dar uma olhadinha aqui. Eu acho que isso eu vou deixar mais para frente, tá, gente? Porque senão vai ficar um pouco cansativo. E aí a gente encerra esses 30 minutos que eu me propus a falar para vocês um pouquinho do corpo mental sobre esses aspectos. Então, acho que a mensagem que tem que ficar para nós é de nós, todos os dias, começarmos a entrar numa outra dimensão de pensamentos, né? A gente procurar dar um salto quântico em nossos pensamentos. Não mais somente nas emoções e nos sentimentos, como nós abordamos quando a gente falou sobre o corpo astral ou corpo emocional, onde a gente destacou a importância de reeducarmos os nossos sentimentos, as nossas emoções, diante das nossas atividades diárias. Isso também foi um pouco citado quando a gente falou do duplo etérito, mas onde a gente abordou também a importância da parte muito material, cuidado com o que se alimenta, aos hábitos, porque isso influenciava na energia do duplo etérito, os vícios, né? Quando falamos do corpo físico, também abordamos a questão das doenças exógenas e endógenas. E agora, no corpo mental inferior, a gente está mostrando os cuidados que nós temos que ter com os nossos pensamentos. Então, vocês observem que tudo está interligado, mas cada parte tem uma peculiaridade. Então, se no corpo físico e no duplo etérito nós temos que ter os cuidados da importância dos bons hábitos, do que se alimenta, o que se ingere, importância do sono, da atividade física, no corpo perispiritual, que também nos acompanha, mostrou a importância de cuidarmos dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Por mais que saibamos que às vezes ficamos um pouco tristes, um pouco chateados,
Mas a gente tem que se esforçar para sair desse sentimento o mais rápido possível. Citamos até o livro Cérebro de Buda, que nos ensina a fazer isso com uma certa rapidez. E, finalmente, no último corpo sutil do quaternário inferior, que é o corpo mental inferior, a espiritualidade nos ensina o porquê que a gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos, o que que a gente pensa, o que que a gente nutre em nossa mente. Porque isso vai influenciar a nível atômico no padrão vibratório desse corpo sutil que influencia nos demais. Então a gente tem que ter esse entendimento que tudo está interligado para a gente começar a tomar cuidado conosco no todo. Desde o que a gente coloca em nossa boca, a nível de alimento, até o alimento mental. O que que a gente está pensando e o que que a gente está vibrando. Combinado, turma?